A paz do Senhor, crianças, como é que vocês estão? Eu estou bem e estamos aqui para mais uma aula da revista Primários da CPAD. Nós já estamos na lição 4. O título da nossa lição é assim: Olha a preguiça. O que será que vai falar? De quem será que nós vamos falar hoje na nossa lição 4? A nossa revista, todo esse trimestre, tem o título Conhecendo a Vontade de Deus. E são histórias que aconteceram no Velho Testamento. A Bíblia, ela é dividida no Velho e no Novo Testamento. O Novo Testamento é a partir de Jesus. E o Velho Testamento, antes de Jesus vir como ser humano, né? Antes da encarnação. E são histórias que nos ensinam sobre a vontade de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando, em conhecer o que Deus quer de nós, né? Aprender a obedecer. E hoje vai falar de duas pessoas que não conseguiam obedecer. Para a gente decorar essa semana, olha só o versículo. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Mais uma vez. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2. Então, só Deus pode nos dar coisas boas para a gente aprender a obedecer. Então, a nossa obediência, ela vem de Deus para nós. Então, se a gente busca a Deus, a gente começa a obedecer. Mas se a gente se distancia de Deus, de Jesus, a gente começa a fazer tudo errado. E a gente começa a ser pessoas desobedientes, que foi o que aconteceu na nossa história de hoje. Lembra que eu falei? Tem como a gente ficar bem, obedecer e ficar feliz, porque a gente está fazendo o que é certo, porque a gente vai ficar em segurança. Quem obedece fica em segurança. E tem a pessoa que fica brava porque tem que obedecer, não gosta de obedecer, não gosta de cumprir regras. Isso é ruim, porque vai acabar trazendo coisas ruins para a vida dessa pessoa. Então, que a gente peça sempre para Deus nos ensinar a obedecer. Como disse o nosso versículo, Deus ele pode nos dar coisas boas, porque tudo que a gente precisa para fazer a vontade dele. A nossa leitura bíblica está no livro de Samuel. No livro de Samuel vai contar a história de Samuel, vai contar a história de alguns reis e também vai contar a história de hoje, que é a história de Ofni e Finéias. Eram dois irmãos, filhos de Eli, que era um sacerdote, ou seja, ele é como se fosse um pastor, ele cuidava do templo, mais importante ainda que o pastor no dia de hoje, e eles tinham uma responsabilidade muito grande, porque como eu disse que Jesus ainda não tinha vindo como ser humano para morrer por nós, as pessoas dependiam deles, dos sacerdotes, para que os pecados fossem perdoados. Eles tinham que sacrificar animais. No sacrifício desses animais, Deus recebia esse sacrifício e perdoava os pecados. Hoje a gente não precisa mais, porque Jesus já veio de uma vez por todas, morreu no nosso lugar e perdoou os nossos pecados. Mas nessa época, que foi antes de Jesus, os sacerdotes tinham que fazer esses sacrifícios. E Ofni e Finéias não queriam obedecer todas as regras. Eles queriam fazer tudo do jeito deles. Não pode ser assim. Por exemplo, a gente pode jogar videogame, mas a gente não pode jogar videogame o dia inteiro, a noite inteira. E eles não obedeciam. Eles deveriam comer lá. Eles queriam só o que isso não é a vontade de Deus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, estou marchando como vencedor.
desobedecendo. Diz assim, verso 23. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Então, olha só, eles desobedeciam e aí o povo desobedecia também. E o pai deles ficou triste, falou, olha, vocês não podem, vocês precisam obedecer ao Senhor. E eles trabalhavam em favor do povo, eles podiam perceber, podiam sentir a presença de Deus num lugar maravilhoso que era o templo, e eles não aproveitaram. Não aproveitaram, desobedeceram, e aí a consequência da desobediência é sempre coisas ruins, e foi isso que aconteceu. Teve uma guerra lá onde eles estavam, e Ofni e Finéias foram para tentar ajudar nessa guerra levando a arca. A arca do concerto era um símbolo muito importante que ficava dentro do templo. E eles foram levar para esse lugar de guerra e ainda a arca foi tomada. Roubaram a arca. Então nessa batalha muitas pessoas morreram, inclusive os dois, Ofni e Finéias também. E o povo sofreu muito. Toda vez quando a gente desobedece, coisas ruins podem acontecer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, ele quer nos ajudar a fazer o que é certo. Só Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados. Agora não precisa mais de sacrifício de animais, não depende mais do sacerdote. Nós podemos orar no nosso quarto, na nossa casa e pedir para Jesus nos perdoar e nos ensinar a obedecer, fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom. A nossa vida vai ficando mais tranquila, vai ficando mais leve quando nós obedecemos. E Jesus quer nos ajudar. Ele não vai ficar olhando de longe só, faz isso, faz aquilo. Não. Jesus, ele quer estar perto de nós. Ele quer nos ensinar a obedecer, mas junto com ele. E a presença dele é maravilhosa. Então, quando a gente pode cantar os hinos, aprender de Jesus, sentir no coração um amor muito grande, esse é o nosso Jesus, que não vai nos punir, somente apontar os nossos erros. Ele vai nos sarar, que é nos ensinar a fazer o certo, não fazer como o Ofni e Finéias fez, mas fazer como ele fez. Jesus é o nosso exemplo maior. A Bíblia diz que Jesus, ele foi obediente em tudo, e nós precisamos aprender com ele a ser obediente aos pais, aos professores, né? A gente tem as nossas vontades, podemos fazer muitas coisas, mas tudo tem um limite, né? A gente pode fazer em tudo que a gente quer. Deus coloca essas regras para que a gente tenha uma vida boa. E os nossos pais, as pessoas que cuidam da gente, estão sempre olhando para que a gente melhore. Então, eles avisam e a gente, se for esperto, né, vai obedecer. Então, essa foi a nossa aula. Vamos pedir para Jesus, nesse momento, nos ajudar a ser diferentes. Não como todo mundo faz, a gente faz também. Não. A gente ser diferente, obedientes, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor morreu no nosso lugar, sabendo das nossas dificuldades. Agora, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda a obedecer, nos ajuda a ter uma vida leve, pertinho do Senhor. Fica conosco e nos abençoa, a nossa família e a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a nossa aula. Não podemos ter preguiça, fazer as coisas de qualquer jeito como o Ofni e Finéias fez, mas nós podemos fazer como Jesus fez, tudo certo. Tá bom? Deus abençoe. Bom domingo.